Aqui no canal Pretos FC para falar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Faltam agora 10 rodadas para a gente ter a definição do campeão. Para mim, o Botafogo vai ser campeão, mas a diferença está em 7 pontos para o Bragantino. E também os 4 rebaixados. E é impossível eu não abrir com o jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes. Inter 7, Santos 1. Depois que o Santos enfrentou o Bragantino, eu imaginava que o Santos faria um jogo equilibrado com o Inter. Não perderia 2 jogos seguidos. Teria uma postura forte no Beira-Rio e iria conseguir segurar o Inter, que tinha só 27% de aproveitamento com o Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro. Mas aí começa o jogo, o Santos toma o gol a 1 minuto de jogo, o gol contra do Kevson. Aos 13 leva 2-0, com o erro do Dodô. E aí acabou o jogo. O Santos totalmente esfacelado, com uma equipe num esquema de jogo onde o Marcelo Fernandes foi bem nas 3 vitórias consecutivas, contra a Bahia, contra a Vasco e também contra o Palmeiras, mas que não foi a mesma coisa contra o Bragantino. E depois que ele levou um 0-2 a 13 do primeiro tempo, ele não mexeu no time. Ele continuou tomando um banho de bola no meio de campo, com o Dodi e o Lucas Lima parados, e o Lucas Braga e o Basso levando um banho do lado direito de defesa, contra o Wanderson, contra o René, contra o Maurício, que caia por ali, e também o Valência, em cima do Basso e do Lucas Braga. Então o primeiro tempo terminou 4-0, aí o jogo já tinha acabado, o Inter já era o vencedor, e o Santos aumentando o saldo negativo. No segundo tempo ele volta com as mudanças que ele deveria ter feito quando tomou o segundo gol, e aí já estava 4-0, virou 7-1 com o gol do Silveira no final. Eu ouvi o Marcelo Fernandes, que está garantido no cargo, também não tem por que mudar essa hora, né? Tem que ter calma. Ouvi o Galo também, que disse que foi um acidente, mas que o time foi muito mal em todos os sentidos, e ele tem razão. E agora o Santos tem que fazer 6 pontos. O Santos tem que ganhar do Coritiba e ganhar do Corinthians. Por quê? Talvez nem precise ganhar do Corinthians, se o Cuiabá ganhar do Corinthians na quarta-feira. Porque apesar do vexame, da goleada histórica que o Santos levou, que para mim encerra melancolicamente a gestão do Andrés Rueda Garcia, mesmo que o Santos permaneça, esse 7-1 contrário é a pá de cal na gestão de 3 anos do Andrés Rueda Garcia no futebol. Realmente é uma pena ter que assistir esse tipo de coisa. Lembrando que em 2005 o Santos também levou um 7-1 para o Corinthians na época, no Pacaembu. Na época o presidente era o Marcelo Teixeira, que mandou praticamente todo mundo embora, fez uma limpa depois para o ano seguinte, né? Então é o seguinte, muito mal o Santos. O Santos agora, por incrível que pareça, a rodada não foi tão ruim, mesmo com o vexame do Santos. Por quê? O Corinthians empatou, estava perdendo, empatou no fim, ainda conseguiu um pontinho. O Cruzeiro ganhou, tem 34 contra 30, mas o Cruzeiro também não está jogando tanto, mas ganhou do Galo, no campo do Galo. E aí o Goiás empatou e o Vasco perdeu. Então o Santos hoje tem, na quinta, o Coritiba confronto direto, tem que ganhar. O Coritiba está virtualmente rebaixado, na Vila. E depois vem a Neoquímica Arena contra o Corinthians. Se o Corinthians perder para o Cuiabá na quarta, que não é nada impossível, que não joga bem fora de casa, e o Santos ganhar do Coritiba, o Santos já encosta no Corinthians e fica na frente do Corinthians com uma vitória a mais. Vindo aqui para a Neoquímica Arena, talvez com um ambiente melhor, com um espírito melhor. Então a rodada do meio de semana vai ser espetacular do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e também técnico para Corinthians e para Santos. Então, que goleada, que vareio de bola. O time do Inter foi espetacular, fez uma das suas melhores atuações. Mas o Santos não jogou nada, não interessa. O Inter pegou, jogou a bola na frente e se tivesse que tocar 10, não seria exagero nenhum. Corinthians e América 1-1. A América jogou melhor que o Corinthians, por incrível que pareça. O Benítez fez um grande jogo, mas o América não segurou o resultado. Perdeu muitas chances para matar o jogo, não matou, e o Corinthians no final empatou no último minuto e conseguiu um pontinho. Mas o Corinthians está jogando nada, essa que é a realidade, mesmo com a chegada do Mano Menezes. E hoje o Corinthians está, sim, ameaçado de rebaixamento. Ainda na parte de baixo da tabela, é bom que eu ressalte aqui, ó, o Cruzeiro ganhou do Galo 1-0, grande vitória, depois do Ronaldo ter dado uma entrevista no meio de semana, quando o Cruzeiro perdeu para o Flamengo, reclamando da torcida. O Cruzeiro foi à Arena MRV e ganhou do Galo o primeiro clássico do novo estádio do Atlético, e o Cruzeiro carimbou a torcida do Galo, essa que foi a realidade. Então o Cruzeiro foi a 34 e o Galo, que não jogou bem, fica na 7ª posição com 43. Ainda na ponta de baixo da tabela, o Cuiabá e o Goiás empataram 1-1, o Cuiabá vai passando o batido, está 7 pontos à frente da zona de rebaixamento e com 10 vitórias. Está indo, está passando,
porque está jogando bem até. E o Goiás conseguiu um pontinho importante. Nesse momento, ele está fora da zona de rebaixamento. Então, na parte de baixo da tabela, é isso. Tivemos também a vitória do Bahia, 2-0 sobre o Fortaleza. Bahia, com 2 vitórias consecutivas, foi para a 13ª posição. Tem 34 pontos hoje e 9 vitórias. O Inter, com a vitória de 7-1, melhorou seu saldo de gols, que estava -9, agora está -3. O Inter era o pior ataque do brasileiro. Agora não é mais, agora o pior é o Cruzeiro. O Inter está na 12ª posição com 35 pontos e 9 vitórias. Então, Bahia 2, Fortaleza 0, uma grande vitória do Bahia. O Fortaleza já está na primeira divisão garantido e está pensando, é claro, no título da Copa Sul-Americana. Vai enfrentar a LDU no sábado em Maldonado, num estadinho onde a Conmebol realmente se complica e menospreza o seu torneio que ela mesma organiza. Tivemos na ponta de cima da tabela o Botafogo empatando com o Atlético Paranaense. O jogo no Engenhão teve 4 interrupções, 5 na realidade, por queda de energia. E aí os últimos 39 minutos do segundo tempo foram jogados neste domingo, mais os acréscimos. O jogo já estava 1-1 e terminou 1-1. 1 ponto para o Botafogo, 1 pontinho para o Atlético. O Botafogo é líder 5-9 e o Atlético Paranaense é quinto com 45. E o Bragantino conseguiu uma grande vitória sobre o Fluminense, 1-0, e foi a 52 com 14 vitórias, hein? Está 4 vitórias atrás do Botafogo, que é o primeiro critério de desempate. Que campanha do Bragantino! Espetacular. Parabéns ao trabalho do Pedro Caixinha, que não fez um bom campeonato paulista, mas ajeitou o time realmente, né, para definitivamente na Copa Sul-Americana. O Bragantino caiu também, né? Caiu para o time do América, mas o Pedro Caixinha arrumou o time e agora luta pelo título brasileiro, sim. Acho que não vai ter folha, acho que o Botafogo já é campeão, mas se o Bragantino for vice-campeão brasileiro, é um resultado espetacular com vaga direta na Libertadores. E o Fluminense é nono no brasileiro com 42 pontos, mas evidentemente que a cabeça está muito voltada para o dia 4 na decisão contra o Boca. Só que até lá tem mais 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense vai ter que jogar, né? O Fluminense vai ter que jogar. Não tem como você deixar esses jogos para depois. Então, será que o Fernando Diniz vai manter força máxima ou ele vai poupando e vai escalando o time misto? Porque se o Fluminense perder para o Boca no Maracanã, via Campeonato Brasileiro, talvez ele não consiga chegar na Libertadores da América. E aí vai ter que disputar uma Copa Sul-Americana. Realmente não é fácil você administrar esse tipo de coisa. Ainda tivemos a vitória do Flamengo 1-0 sobre o Vasco, gol do Gerson, um jogo duríssimo, o Vasco mereceu empate, segunda vitória do Tite em 2 jogos, o Flamengo foi a 50 pontos, é terceiro colocado, e o Vasco está na zona de rebaixamento. E tivemos também a grande vitória do São Paulo, primeiro do Palmeiras, né? Palmeiras sobre o Coritiba 2-0. O Abel Ferreira mexeu no time, mudou algumas peças, escalou um 3-5-2, fez 2-0 no primeiro tempo, com um golaço do Piquerez, um gol do Gomes de cabeça, e apenas o segundo tempo foi protocolar, mantendo a vantagem. O Coritiba virtualmente rebaixado com 20 pontos, realmente o time é fraco, né? E está empacotado para disputar a Série B mais uma vez. O Palmeiras é 4º lugar com 47 pontos e 13 vitórias. Nesse momento estaria garantido na fase de grupos da Libertadores da América. E agora sim, para fechar, a grande vitória do São Paulo, 3-0 neste sábado sobre o Grêmio, fora o baile, hein? Podia ter sido um 5. O Lucas jogou muito, o Rames Rodrigues também jogou muito, a molecada jogou bem, e o São Paulo amassou o Grêmio. O Grêmio teve a 3ª derrota consecutiva, e eu até escrevi no Twitter, o Renato escalou 3 bandos em campo. No Grenal perdeu 3-2, não podia ter sido goleado. Aí perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, resultado mentiroso, o Atlético jogou bem mais. E perdeu para o São Paulo por 3-0, quando também poderia ter perdido por um placar maior. O Renato, que gosta de botar a culpa na imprensa, mas não dá uma explicação sobre as derrotas. Ele sempre busca outros assuntos e ainda disse que não tinha tempo para treinar. O cara teve 10 dias de data FIFA e não teve tempo para treinar. Também, dos 10 dias de data FIFA, ele dá 4,5 de folga. Vai treinar quando, né? Assim, até eu. Patética a direção do Grêmio em aceitar esse tipo de coisa. Classificação do grande campeonato da Série A. 4 primeiros, Botafogo 59, Bragantino 52, Flamengo 50, Palmeiras 47. Z4, Vasco 30, Santos 30, 8 vitórias para cada um, mas olha o saldo. O Vasco tem -11 e o Santos tem -21. O Santos tinha -15, aí tomou uma goleada, foi para -21. Isso aqui pode complicar demais o Santos. Coritiba 20 pontos, saldo -30 e 5 vitórias, e o América virtualmente rebaixado também, 19 pontos, 4 vitórias e saldo -26. É isso. Uma boa semana para todos nós, mais uma semana cheia de Campeonato Brasileiro e nós estaremos aqui falando sobre tudo na medida do possível. Grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.